analisando o caso do atraso, por exemplo, da Rússia, da Alemanha, e tentando imaginar quais são as instituições que podem acelerar o processo de industrialização, dado o enorme atraso em relação àqueles que já estavam desenvolvidos. E a terceira onda são os estudos históricos institucionais dos nossos amigos, tipo Peter Evans e outros, né, que vão, então, de certa forma, são descendentes dessa tradição intelectual, tanto do estruturalismo quanto dos estudos históricos, e vão, então, propor uma agenda de pesquisa para o Estado desenvolvimentista, que eu vou me referir já, e também um outro personagem aparece na nossa história, além da economia estruturalista, dos estudos históricos institucionais, tem o neoestruturalismo, que é uma coisa do século XXI, né? que foi, enfim, concebida dentro do Banco Mundial, que é uma tentativa de misturar mercado com intervenção estatal dentro das premissas da economia neoclássica, que é uma coisa bastante interessante. Bom, próxima questão. Que Estado? Que Estado é esse que vai fazer esse milagre da industrialização e trazer o desenvolvimento? Quais são as capacidades desse Estado? Bom, a primeira coisa que a gente nota é que essa questão não interessou os economistas. Tá? Aquela coisa que você estava falando. Economistas não se interessam por isso. Duas razões, né? De um lado, você tem uma razão mais antiga, a economia estruturalista pensava mecanicamente o Estado mesmo, né? Se você precisa do Estado, ele vai aparecer, vai fazer tudo o que você precisa, então não se preocupe com ele. E, do outro lado, você tem a teoria da escolha pública, que não só não reflete, como demoniza o Estado. Quer dizer, o Estado significa tentação para captura, enfim, que é exatamente o contrário do que a gente quer quando pensa em industrialização. Então, não foi a economia que pegou isso. Quem pegou foi, realmente, de novo, o pessoal da sociologia econômica, os estudos institucionalistas, né? Então, aqui, de novo, a gente volta ao Johnson, a gente fala do Wade, a gente fala do Peter Evans, que começaram a fazer uma coisa bem indutiva, que é olhar os casos de desenvolvimento recentes do leste asiático. E aí, bom, Johnson olha aquilo, bom, a Coreia fez um negócio diferente aqui, que foi o tal do Estado desenvolvimentista. Ele criou esse conceito, né, de Estado desenvolvimentista, que é um Estado que promove ativamente o desenvolvimento, sem se prender àquela ideia de que ele tem que ser proprietário, mas ele pode até ser proprietário. Qualquer tipo de intervenção que seja necessária para romper o problema da descontinuidade econômica, ela é legítima, né? A prioridade do Estado desenvolvimentista é o desenvolvimento, não é, por exemplo, a estabilização econômica ou algo do tipo. E o Peter Evans... E o Johnson faz uma descrição do que a Coreia fez, né? Quer dizer, uma análise bem descritiva, e aí destaca dessa análise descritiva a categoria Estado desenvolvimentista. O Peter Evans, do meu ponto de vista, ele faz duas coisas muito interessantes. A primeira é uma tentativa de abstrair um modelo mesmo de estrutura-agência do Estado, né? E essa tentativa que ele faz, ela não é inocente, né? Ela está absolutamente impregnada da premissa de que existe uma relação fortíssima entre os elementos técnicos e políticos do Estado, né? E que é essencial essa química, né, entre a técnica e a política para o Estado desenvolvimentista ter alguma efetividade. Né, a gente traduz isso na coisa dele da burocracia estatal, né, autônoma, de um lado, e as conexões com grupos que são, digamos, a coalizão. Inseridos, exatamente. Então, essa é a primeira coisa que o Peter, eu acho, traz aqui para a discussão da nossa agenda. A segunda coisa que ele faz é um detalhamento da experiência asiática que permite o desenvolvimento de uma tipologia de estados desenvolvimentistas, que é muito rica. Porque aqui, na medida em que ele faz essa tipologia, e ele reconhece diferentes papéis que o Estado pode assumir no processo de desenvolvimento, o Estado pode ser só regulador, ou pode ser proprietário, ou ele pode ser o que ele chama de parteiro, ou seja, parir o empresariado nacional que vai tocar a industrialização, ou ele pode ser pastor, que é meio que ficar cuidando para que o empresariado nacional precisar, você está ali um pouco disponível para dar, como, por exemplo, crédito subsidiado, né? Então, quando ele abre essa diversidade de papéis, ele coloca isso aberto para ser capturado ou absorvido pela experiência histórica. Em diferentes momentos, a industrialização requereu do Estado diferentes papéis, né? E aqui, então, eu acho que tem uma coisa que vai dar, assim, uma boa continuidade na agenda. Vários tipos de Estado desenvolvimentista. Bom, uma coisa da análise dele que ressalta é a ideia de que o Estado tem que ter uma burocracia capacitada, autônoma, e, ao mesmo tempo, essa burocracia ela tem que ter conexões com a sociedade civil, né? E como você está pensando em industrialização, a conexão é o que você falou, Estado empresariado, né? Bom, isso aí, obviamente, criou novos problemas na agenda, porque, primeiro, a Coreia já estava começando a ratear, né? O modelo coreano começa a dar sinais de fadiga nos anos 80. Quer dizer, tem a fadiga do modelo econômico, tem também a contestação política que começa a esquentar,
né? Vários setores que não tinham sido, de alguma forma, absorvidos e essa coisa aparece fortemente com a crise, né? A crise que ocorre na Coreia, deixa claro, por exemplo, que não existe proteção social na Coreia, não existe seguridade social, né? Existiram muitos investimentos em educação, reforma agrária, aquela coisa toda que a gente já ouviu falar, mas quem fazia a seguridade social dos velhinhos eram as famílias, né? As mulheres na família que não saíam para trabalhar, cuidavam dos idosos. Um modelo complicado. Bom, isso... China também, exatamente. Quer dizer, é um modelo asiático, né? Bom, o Johnson, diante disso, diz assim, bom, não há problema que haja Estado autoritário conduzindo a industrialização. Afinal, se é bom para a industrialização, é bom. Mas a análise do Peter Evans, ela se abre para uma ideia mais evolutiva disso. Quer dizer, na medida que grupos começam a contestar os resultados do experimento econômico, você, então, reabre a discussão sobre qual é o conteúdo do Estado desenvolvimentista, quais são as conexões que ele deve fazer, né? Bom, esses problemas que começam a aparecer na experiência dos NICs, dos tigres asiáticos, eles vão estimular duas reações. Uma primeira reação é, vamos tirar o Estado de cena. A segunda reação é, vamos aprofundar a democracia. Foi assim que a gente conseguiu identificar aqui na literatura. Bom, qual é esse contexto em que essas duas propostas começam a ser jogadas na mesa? Bom, o contexto é bem propício, né, à ideia de retirada do Estado. Você tem uma avaliação tremendamente negativa das experiências de desenvolvimento que foram conduzidas pelo Estado nos anos 80, sobretudo dos países na América Latina, né, do sul da Ásia e da África. Que tipo de problema a gente observa? Crescimento volátil e um bem-estar muito complicado, né? Um aumento da desigualdade, em alguns casos aumento da pobreza, evolução muito lenta de indicadores sociais. Então, isso foi um problema, um estresse na ideia do Estado desenvolvimentista. O outro problema é que, quase concomitantemente a isso, você tem estagflação e crise fiscal nos países desenvolvidos, que é um negócio que começa a acontecer a partir dos anos 80. Então, juntou-se uma coisa com a outra, faz-se um diagnóstico anti-Estado. Então, você vai de um clima completamente favorável ao Estado, sem ele não dá para desenvolver, para um clima em que o Estado passa a ser a origem dos problemas. Bom, aqui, então, aparece a segunda geração dos economistas do desenvolvimento. Bom, essa geração, ela propõe que o que o Estado tem que fazer é se retirar, consertando todas as políticas, o Getting All Policies Right, que significa liberalização comercial, liberalização de investimentos, privatização de empresas, ênfase em programas de estabilização, ajustamento fiscal, etc. Isso corresponde com uma mudança de comando no Banco Mundial, que também muda de linha nos anos 80, que sai, então, o Holly Chenery, né, que é um economista heterodoxo a favor da intervenção do Estado no desenvolvimento industrial, e entra a Anne Kruger. Bom, o Chile foi um laboratório disso, que a gente conhece a história, crescimento teve, é verdade, mas não foi aquela maravilha. Estou lendo um livro agora do Andrei Solimano, que eu recomendo, em que ele reconta muito a história do crescimento do Chile, mostrando que você só realmente teve um crescimento sustentável no Chile depois da segunda metade dos anos 80, quer dizer, não é o experimento Pinochet e as políticas neoliberais que, de cara, sustentam um crescimento alto, né? Então, mas o cânone o Chile cresceu, mas cresceu e aumentaram as desigualdades demais, né? Isso tudo já está bem conhecido. Outro fallout negativo das experiências liberalizantes se dá no terceiro mundo. Aí tem um relatório chocante da Unicef, do final dos anos 90, mostrando que as criancinhas do terceiro mundo estão com problemas de saúde piores, né, do que tinham antes, e a educação caiu muito, etc. Isso está citado no livro do Goldman, que é um livro que faz uma revisão, uma análise das intervenções liberalizantes do Banco Mundial na década de 90, 80 e 90. Bom, no entanto, isso tudo aqui ainda não chegou a comover muito lá as orientações do Banco Mundial, e, ao contrário, em 1990, a gente tem o consenso de Washington na forma daquelas 10 recomendações para os países, recomendações que, na verdade, se tornam condicionalidade quando o país tem que recorrer ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário. Bom, a implementação das recomendações nos anos 80 dá problema também, ou seja, você não consegue superar os problemas de crescimento com volatilidade, os problemas de bem-estar, e isso vai fazer com que apareça, ainda nesse campo mesmo dos organismos internacionais, uma discussão institucionalista. Que o problema, então, ele é reconhecido como sendo um problema das instituições dos países que não conseguem se desenvolver. Essas instituições são inúteis ou disfuncionais. Você tem que fazer com que esses países, de alguma forma, reformem essas instituições, copiando os exemplos dos países desenvolvidos. Bom, também para contar a história bem rapidamente, deu errado, tá? Acreditem em mim, outra década fracassada, e não sou só eu que estou falando, é o próprio Banco Mundial,
que no relatório de 2005 reconhece o fracasso do segundo experimento com as reformas institucionalistas recomendadas pela nova economia institucional. Bom, aí abre-se um novo campo de possibilidades. Reintrodução do Estado? Possivelmente. Aí aparece de novo o neoestruturalismo do Lean, aquele chinês que eu falei antes. O Banco Mundial começa a tentar acomodar o Estado dentro de uma ideia de que Estado e mercado podem fazer uma parceria interessante. A outra alternativa que aparece também dentro do Banco Mundial são economistas do Banco Mundial que sempre escrevem dizendo assim, as minhas opiniões são minhas, o banco não tem responsabilidade, mas está lá, você baixa no site do Banco Mundial. Então, há um certo pluralismo ali que eu acho que é interessante da gente observar. E aqui aparece, então, essa alternativa que eu chamei de institucionalismo contextual. É o pessoal que começa a contestar a ideia do institucionalismo universal. As mesmas instituições são boas para todo mundo, os subdesenvolvidos têm que imitar, eles negam isso, e propõem um institucionalismo segundo cada lugar. Quer dizer, cada lugar desenvolve suas próprias instituições, segundo as suas próprias necessidades, as suas percepções, etc. Isso, então, dá margem a outra dicotomia, que é um comunitarismo, ou seja, tem um pessoal do Banco Mundial que começa a virar comunitarista e diz assim, não, agora a gente deve dar dinheiro direto para projeto local de comunidade, que é isso, aí a gente bypassa um Estado corrupto, etc., etc. Mas aí tem uma outra linha que vai aparecer patrocinada por um economista, que é o Dani Rotrick, que todo mundo conhece, que vai fazer um estudo empírico, é totalmente empírico, não consegui entender muito bem o embasamento teórico, eu acho que não tem, mas fazendo uma associação entre democracia participativa e crescimento de qualidade. Ele cria uma variável chamada crescimento de qualidade, quer dizer, crescimento que é estável, que é persistente, que é previsível e que é igualitário. Esse tipo de crescimento ele identifica como sendo mais provável de acontecer em países onde você tem regimes democráticos com maior participação das não-elites. Ele faz uma base de dados enorme para vários países, vários anos, tudo tem problemas, tá? Mas Oi? Aponta o Brasil. E ele singulariza o Brasil em conversa. Ele esteve aqui no Brasil, fez uma fala sobre o Brasil lá no Ben 10. Você estava nisso, né, eu acho. Bom, então, isso aqui abre uma outra janela de discussão dentro da agenda do Estado desenvolvimentista, que é a relação com a democracia, né? Então, o trabalho do Rodrigo, ele aponta na direção de que democracias parecem aumentar a efetividade da intervenção estatal na promoção do desenvolvimento. E a ideia dele é que a democracia é um mecanismo de agregação de preferências que tem muitas vantagens, de recolhimento de conhecimentos, de ajuste e correção de rumos, de percursos quando você erra, que dá mais flexibilidade. Então, é um argumento de efetividade, ou seja, instrumentalizar a democracia para fazer o desenvolvimento. Quanto tempo eu tenho? Não faz isso não. Não, está todo mundo dormindo daqui a pouco. O outro argumento que aparece, eu vou tentar falar mais rápido, ou então diminuir aqui os problemas. Um argumento de legitimidade. Isso aqui vai aparecer mais na reflexão da ciência política mesmo, que você começa a ter análises que começam a valorizar o fato de que a experiência histórica dos países avançados mostra que a transformação econômica entremeada com negociações abrangentes de encargos e benesses da transformação econômica são mais eficazes, né, para juntar aquilo que a gente quer juntar, que é crescimento com bem-estar, né? Então, aqui aparece a importância do Estado do bem-estar social como coevoluindo com a democracia e com o desenvolvimento econômico. E que estado de bem-estar social é esse? E a ideia é que esse estado de bem-estar social não é só um conjunto de políticas sociais, ele é um conjunto de procedimentos também. Mecanismos de expressão de demandas organizadas, que incluem elites e não elites, e evoluindo em conjunto com o sistema político. Só para dar um exemplo, nos países nórdicos, né, você tem a concepção de políticas públicas em comitês multi-atores, que apresentam propostas que são entregues aos partidos políticos que são discutidas no Congresso. Então, é complementação entre participação direta e representação. Bom, no paper a gente dá os exemplos da Alemanha, Coreia, enorme paper, depois se alguém tiver interesse a gente manda. E o último argumento, que é um argumento mais recente também na relação com a democracia, é um argumento produtivista mesmo. A ideia é que, na sociedade pós-industrial, com milhões de novos riscos sociais que a gente não tinha antes, além dos velhos todos, né, você precisa... O estado de bem-estar social não pode ser visto só como um custo, né, seguro para as pessoas, quando elas ficarem velhas ou desempregadas, etc. Ele próprio tem que, de alguma forma, afetar a capacidade de produção de riqueza
né? Então, tem um argumento econômico para o welfare state, que é que gastos do Estado do Bem-Estar Social podem ser vistos como investimentos, né? Aí, bom, notavelmente educação e etc., várias outras políticas que são super importantes para a economia do conhecimento. Então, quem está olhando o crescimento conduzido por inovação, né, vai estar interessado em ver como é que o welfare state se combina com isso, né? Como é que os gastos do welfare state estão se combinando na possibilidade de facilitar as inovações. Bom, para concluir, aparecem, bom, como todos vocês sabem, novas concepções de desenvolvimento que, de alguma forma, tentam dar conta dessa pluralidade de bens que a gente meio que falou aqui. Crescimento econômico, bem-estar, democracia, trade-offs entre essas coisas, ou será que dá para botar tudo junto, né? Bom, então, diante dessa possibilidade de trade-offs potenciais, se não reais, aparece, então, esse novo enquadramento do Amartya Sen, né, que é sugerido por ele, que é voltado para a ideia de olhar diretamente para os fins do desenvolvimento, não tanto para os meios. E aí a ideia do desenvolvimento como expansão do horizonte de liberdade e realização, que é um paradigma multidimensional de desenvolvimento, com uma certa hierarquia. O que vem antes, para ele, tem que ser definido na deliberação democrática. Então, não tem uma hierarquia previamente estipulada. Ele faz algumas relações, alguns autores que seguem essa linha fazem uma relação entre desenvolvimento como liberdade e crescimento de renda e concluem o seguinte, que o crescimento não é nem necessário nem suficiente, nem condição necessária, nem condição suficiente. Ou seja, você pode ter desenvolvimento mediado pelo crescimento, pode ter desenvolvimento não mediado pelo crescimento, já que você tem agora uma categoria multidimensional de desenvolvimento que depende da escolha social. Tá? Então, agora, a gente percebeu que a agenda vai avançar pela desagregação das diferentes experiências de Estado e bem-estar social, que agora é a forma do Estado desenvolvimentista, e pela discussão das diferentes formas de democracia. Bom, é óbvio que os casos incríveis que a gente encontra no nosso trabalho, sobretudo o caso da Dinamarca, tem novas tensões que estão aparecendo, né? Só para deixar um gosto ruim na boca, como a última frase aqui da minha exposição, por exemplo, a porção de renda que é capturada pelos 1% mais ricos está aumentando, né? Num país que tem várias outras vantagens, enfim, várias ideias enfim, concepções plurais de bem. É isso, obrigada. O Fábio ia me apresentar agora, sou eu a minha vez. Obrigada. Ai, desculpe. Desistiu do programa. Eu estou tentando ganhar tempo, por isso que eu me adiantei, desculpa. Bom, eu queria rapidamente, pro forma, mas é importante mesmo, apesar do tempo curto, agradecer o convite. Eu fiquei com essa responsabilidade de falar por último, e depois de um dia, né, bastante produtivo e claramente cansativo também para todos. A minha grande amizade com o Carlos não vai ser afetada por conta disso. Não, agradeço ao convite, sem dúvida. Eu queria... A culpa é da BCP. É culpa da BCP, não foi do Carlos. Eu queria também, enfim, eu vou fechar o dia, né? Espero que o fechamento aí na minha fala, fechando o dia de trabalho, não coincida ao longo da minha exposição com o fechamento das pálpebras da audiência, mas eu vou fazer o possível para ser breve. O que eu fiz foi também fazer uma espécie de um acompanhamento histórico do campo de estudos da política externa brasileira, em particular, ao longo dos anos, assim, fazendo uma referência, uma brincadeira com várias colocações que foram feitas, né, de jurássicos e etc. E a Regina falou que eu seria uma segunda geração. Eu me sinto um pouco como o Babysauro, para aqueles que lembram daqueles episódios de TV. Ok. O que eu estou querendo fazer, né? E o que eu quero, o que eu meio que sublinhei para essa minha fala? É pensar o desenvolvimento desse campo de estudos de política externa brasileira no contexto político, né? Contexto político no qual está inserido, né, o desenvolvimento desse campo e do qual ele se alimenta também, né? A referência que a Regina fez a essa proximidade com a agenda política, isso já
tem sido, né, em grande parte, e eu não acho que Regina tenha ido nessa direção, mas já foi objeto de crítica dos estudos da política externa brasileira ao se referir, e isso em particular é uma frase muito diplomaticamente dita, porque foi por um diplomata, mas alguém que conhece muito bem a área de estudos, do Gelson Fonseca. Em um determinado momento, ele fez referência ao fato de que os estudos sobre a política externa brasileira estavam mais preocupados, né, apresentavam uma preocupação muito maior com relação a qual seria a melhor política, né, a ser implementada do que a melhor teoria, né, para analisar essa mesma política. Eu concordo em parte, né, com esse diagnóstico que ele fez. Por outro lado, eu acho que ele é um pouco inevitável, né? O Otávio fez referência enfim, que a ciência política segue os passos do Leviatã, e eu acho que isso é um pouco inevitável. E, na verdade, não só inevitável, mas eu acho que é positivo, né? Produtivo que isso aconteça assim, e eu acho que essa tem sido uma marca do campo de estudos da política externa brasileira, sem dúvida nenhuma. A Regina fez... de todas, mas é que eu estou falando só da política externa brasileira. A Regina fez a referência sobre a sua Constituição. Na verdade, a Constituição da área de relações internacionais, enquanto disciplina, né, fora do Brasil, ela também foi totalmente associada à questão da ação política, né? A ideia de se evitar novas guerras também tinha esse suposto, né, na formação, na constituição dessa disciplina enquanto tal. E no Brasil, acho que a Regina já passou por essa parte, o que me dá mais tempo para seguir adiante, na própria Constituição, né, da área de relações internacionais no Brasil, que está muito aproximada a esse contexto, está inserida, está mais do que aproximada a esse contexto que ela descreveu e analisou tão bem, e que vai fazer com que a área comece no país muito associada, né, totalmente, na verdade, associada aos estudos sobre a política externa brasileira, né, e particularmente a uma linha de reflexão mais vinculada à sub-área de análise de política externa. Seguindo daí, né, e aí é o tempo que eu ganhei, esse momento de constituição, né, desse campo de estudos, que teve uma característica muito interessante, que foi começar, né, a haver eu não diria uma separação, mas, né, uma nova comunidade de pessoas pensadoras, pessoas refletindo sobre a política externa brasileira, chega ao cenário para compartilhar com uma reflexão que vinha sendo feita até então majoritariamente e bem, né, pelos próprios diplomatas. Mas, seguindo esse período inicial, essas possibilidades que o próprio cenário político internacional, né, e a ação política dos países periféricos vinha demonstrando, né, que suscitou por parte de cientistas políticos acho que na sua quase totalidade, um maior interesse para entender os porquês dessa ação mais autonomista numa situação, num momento de tanto constrangimento, né, internacional, de ação mais flexível. Isso ainda não foi o suficiente para, digamos, expandir a área de relações internacionais no meio acadêmico, né? Foram criados programas de pós-graduação, aqui no UPERJ, uma linha de pesquisa específica sobre política internacional, na PUC do Rio, primeiro programa de pós-graduação, não foi o primeiro, o segundo, em política internacional, mas isso não chegou a expandir, né, esse campo de estudos de forma tão forte como começou a ocorrer a partir da década de 80. E o que a gente vê, e aí isso realmente não tem pesquisa consolidada, né, muito mais aproveitando essa flexibilidade da gente pensar um pouco a partir da própria experiência a constituição de áreas e sub-áreas, da área de ciência política e das suas sub-áreas, a partir da década de 80, as reflexões, a política de uma maior aproximação com a Argentina, né, esse processo que foi levando gradativamente, chegando em 1991 ao Tratado de Assunção, que constitui a Zona de Livre Comércio,
entre os países hoje, né, o Mercosul, esses elementos vão despertando na comunidade também um interesse em acompanhar, em entender, explicar esse novo padrão de relacionamento do Brasil com a Argentina e essa tentativa de formar um novo arranjo, um arranjo subregional, né? Então, na realidade, a preocupação se volta e aí a área se fortalece um pouco mais, ela ganha um pouco mais em número, né, também, de pessoas interessadas no campo, interessadas em entender o processo de integração, o que vai ser, o que vai dar essa iniciativa de integração subregional e, obviamente, o papel do Brasil nisso. A Argelina, acho que vocês não ouviram, mas ela fez uma referência aqui importante, quando a Regina estava falando, dessa proximidade grande com os estudos e a própria agenda política, tem a ver também com as agências de financiamento, né? Claro que os editais, a CNPq, a CAPES, o IPEA, hoje em dia, por exemplo, também induzem substantivamente o olhar, né, dos pesquisadores para um determinado campo, né? Eles não estão sendo movidos pelo Estado nessa direção, mas se beneficiam, né, também da possibilidade de um estudo mais aprofundado e com recursos para isso. É verdade também que outras agências de financiamento, fundações, no caso a Fundação Ford, e como outras fundações, acho que a Argelina também comentou a Mello, né, entram também em alguns momentos até para cobrir lacunas, né, em termos de financiamento para determinadas pesquisas que as agências de fomento do Estado não estão cobrindo. Então, acho que tem esses dois movimentos. Mas, enfim, então, acho que os anos 80, e aí essa periodização ela é bastante flexível, porque são os anos 80, 90, alguns processos foram acontecendo e outros se desenvolvem mais nos anos 90 e aí por diante. Nos anos 90, sem dúvida nenhuma, o fim da Guerra Fria, né, deu um impulso bastante expressivo ao estudo das relações internacionais no país, no Brasil. Embora eu acho que, nesse caso, não tanto aos estudos específicos sobre a política externa brasileira. Não é que tenha havido um desinteresse sobre a política externa brasileira, mas eu acho que, a partir desse momento, por um espaço aí de tempo, o que se voltou... Justamente pelo fato de que, com o fim da Guerra Fria, a internacionalização, que a gente fala do desencapsulamento dos temas, né, que estavam blindados pela lógica de segurança da Guerra Fria, meio ambiente, direitos humanos, saúde, eles passam a ser objeto de interesse dos internacionalistas brasileiros, não necessariamente vinculados na sua reflexão à literatura e à discussão da agenda da política externa brasileira, tá? Claro que esses temas também eles já trazem de outras comunidades acadêmicas e também se desenvolve aqui uma literatura específica, um aporte, né, um tratamento particular sobre temas como meio ambiente, muito ligado à questão das normas internacionais, mas há uma tendência, eu acho, e aí é uma questão mais de acompanhar o processo, muito mais do que de pesquisa, de que as novas gerações se voltem para esses temas que são muito sedutores também e, em alguns momentos, se afastando de uma literatura sobre política externa brasileira para vincular, né, a discussão sobre a política de meio ambiente, e a sua vinculação com diretrizes mais de longo prazo da própria política externa. Então, assim, há quase que... Eu diria até que a gente tem... é quase que um falso esvaziamento do campo de estudos da política externa brasileira. Porque eu acho que ele não esvaziou, tá? Na verdade, esses novos internacionalistas não deixaram de falar da política externa brasileira, mas não se associam totalmente a esse campo e nem sempre fazem um uso necessário, do meu ponto de vista, de uma discussão mais orgânica até sobre as linhas de inserção internacional do Brasil.
Seguindo, e eu estou, acho que mais 10 minutos eu acabo, ou 5, a década de 90 vai aparecer uma outra questão bastante interessante. Todo o processo, né, que a gente chama de renovação de credenciais, que se inaugura na política externa brasileira, né, fortemente com o governo, mais fortemente com o governo Fernando Henrique, vai despertar uma atenção, né? Toda a própria tradição do multilateralismo como uma estratégia da diplomacia brasileira vai ser recuperada, né, e vai ser fortalecida na medida que os fóruns multilaterais no pós-Guerra Fria parecem funcionar de forma mais eficaz, né? Então há essa possibilidade. E a própria política de reinserção, ou não é nem reinserção, né, não saiu fora, mas de a mudança da inserção internacional do Brasil, de adesão a normas internacionais, de adesão a essa governança internacional que está se constituindo, também é um elemento importante para despertar esse interesse. O que vai acontecer, eu acho, é que isso dá um combustível, né, extra a esses estudos da política externa brasileira, mas não com a mesma força como aconteceu no passado, que a Regina fez referência, e como também é bastante diferente do que aconteceu mais recentemente. O que eu estou querendo dizer? Essa presença essa maior visibilidade, né, e participação, até o termo era bastante nesse sentido, era autonomia pela participação, não vem acompanhado nesse momento de uma perspectiva mais crítica, né, mais de tentar discutir mesmo as estruturas vigentes as estruturas de autoridade internacional, mas muito mais de aderir. Eu acho que isso vai causar na comunidade, né, de estudiosos da política externa brasileira, principalmente, e eu estou me referindo muito aos novos, eu estou com a cabeça muito no pessoal que está chegando na área. Eu acho que é menos sedutor, né, você explicar, né, a adesão do que explicar uma adesão de uma forma mais crítica, né? Então, acho que tem esse dado. Os anos 2000, e aí eu vou chegando ao final, acho que acontece um outro momento que vai, de novo, gerar um certo esvaziamento do interesse sobre política externa brasileira. A subida, né, a grande visibilidade e importância é que os temas de segurança, que a questão de segurança internacional passa a ter, principalmente a partir dos atentados de 11 de setembro. Nesse momento, o Brasil, que não é nem sujeito nem objeto dessa discussão, como o Brasil se comporta com relação a isso, ou que efeitos o Brasil passa a ter a partir dessa nova configuração e dessa importância da segurança internacional, como não tem, né, uma visibilidade, não tem uma participação, isso de novo vai gerar esse retraimento de interesse sobre como é que está o Brasil, a política externa brasileira nesse particular. O que eu acho que os dias que a gente, né, o presente, enfim, o passado muito recente, que ainda a gente está trabalhando nisso, né, e vivendo de uma certa forma, é que a gente vai ter, num período muito associado do governo Lula para cá, uma discussão mais geral sobre redefinição das estruturas internacionais de autoridade e um renovado, né, ativismo internacional do Brasil. Aí sim, com uma participação maior, né, o governo brasileiro, né, a política externa brasileira reivindicando ser um ator nessa reestruturação, tá?
Isso eu acho que a gente vem, assim, não sei se a Regina concorda, eu tenho notado um interesse cada vez maior sobre a política externa brasileira e um desenvolvimento maior desse campo de estudos, o que tem sido bastante produtivo, né, em termos de diálogo entre nós, os internacionalistas. Mas tem outras consequências, né? Não só no Brasil, né, e a formação de novos interessados e pesquisadores na área, mas pesquisadores estrangeiros, né, com um olhar agora muito atento sobre a inserção do Brasil, a nova inserção internacional do Brasil, essa participação. Pesquisadores brasileiros também, fazendo seus doutorados no exterior, que vem buscando, né, vem publicando artigos bastante interessantes sobre esse tema. Um outro dado que eu acho que também é importante é que o fato de, no processo de redemocratização, né, e enfim, ao longo desses anos todos, a política externa brasileira, né, e com ela o Itamaraty, lembrando um pouco o Arnaldo Antunes, né, a rainha ter um pouco saído do seu trono, descido do pedestal e ter, na verdade, ficando um pouco mais entrado mais para o debate público, né, trouxe, eu acho que um efeito bastante curioso. Não, curioso não, é bom e é interessante. São cientistas políticos, estrito sensu, né? Se a gente pode fazer essa divisão, essa dicotomia com relação às relações internacionais, eu acho que isso é mais complicado, mas, enfim, começam a ter a política externa brasileira como objeto, né? Então, a gente tem profissionais da mais alta competência trabalhando, que sempre trabalharam nas suas áreas específicas. O Carlos Aurélio trabalhava sempre com políticas públicas, por exemplo, escrevendo cada vez mais sobre política externa brasileira, né? Um artigo recentemente saiu da Fátima Anastasia, também sobre o poder legislativo e a política externa, a participação do poder legislativo na política externa. Então, a gente tem digamos, essa aproximação, né, de pesquisadores que são mais identificados com essa área de ciência política estrito sensu, trazendo para os estudos de política externa brasileira a sua expertise, né, em diálogo com esses que se tornaram especialistas em política externa brasileira, vindos da sua maioria, e eu concordo com a Regina, de um diálogo muito grande já com o campo da ciência política, embora às vezes sem formação específica. Alguém me ligando dizendo que está na hora de eu acabar. Não, é meu filho, não tem nada a ver. Hã? Não, eu estou acabando mesmo. Tá. Bom, o que fica? E aí eu vou terminar. O que eu acho em termos de desafio, né? Eu acho que o momento agora é bastante rico. A ideia de se trabalhar, e aí fazendo referência também a algo que o Carlos e eu vimos fazendo, trabalhar a política externa como uma política pública, né? E isso gera também da nossa parte essa aproximação importante com essa área da ciência política. Mas o que eu acho que falta em termos gerais, e também numa visão muito rápida e superficial, né, de cima mesmo. Essa especialização, essa busca de se trabalhar com temas, que a agenda da política externa brasileira está cada vez mais plural, diversificada, então tem uma série de temas que estão trazendo pesquisadores de outras áreas disciplinares, ou mesmo nós próprios, né, olhando para isso, para a saúde nas relações internacionais. Eu acho que a questão da cooperação internacional exponenciou isso enormemente, né? A cooperação técnica internacional levou a que mais e mais pesquisadores, e isso está na agenda política, sem dúvida nenhuma, a olhar para temas específicos dentro dessa agenda, a agricultura, a saúde, a educação, enfim. Mas eu sinto falta, às vezes, de
acho que foi o Jairo que falou no início do dia de hoje, sobre uma coisa mais de síntese, né? Eu sinto, às vezes, falta, talvez até pela dificuldade de hoje a gente ter uma visão mais holística sobre a política externa brasileira, mas ainda assim eu acho que trabalhos que pensem de forma mais abrangente as linhas gerais da política externa, mesmo que seja para identificar que, na verdade, são linhas, às vezes, contraditórias, mas eu acho que isso está faltando um pouco, né? Que foi uma marca muito grande, eu acho que Regina é uma representante, sem dúvida nenhuma, dessa linha de trabalho, de pensar a política externa brasileira nas suas linhas mais abrangentes, mais gerais, que retornavam ou não, né, reinventavam o passado, apresentavam novas tradições, o que fosse, criava-se novas tradições, mas que tinha essa visão mais geral e menos pontual sobre os temas da agenda, né, que, sem dúvida nenhuma, devem continuar, mas eu acho que uma visão um pouco mais, eu diria, de fôlego mesmo, sobre o Brasil no sistema internacional, eu acho que seria também muito bem-vinda. Então, eu termino por aqui nos meus 2 minutos e quero agradecer. Obrigado por não terem dormido. Temos 5 minutinhos para perguntas. E é isso. Pode abrir uns 15 minutos, entrar no site do plano. Pode começar com 15 minutos de atraso, não é um problema. Esse é um problema. Carlos, acho que está todo mundo cansado. Então tá, muito obrigado a todos. Nossa, todo mundo só tem